Vamos dar início à nossa exposição dessa noite. Quero agradecer a presença dos amigos que aqui estão e aos nossos companheiros que nos acompanham através do Facebook. O tema de hoje é um tema um pouco difícil, é um tema muito técnico, mas a gente vai tentar transmitir ele da maneira mais fácil possível, e eu espero que vocês tenham um pouco de paciência, porque hoje é o que mais se fala, o que mais se comenta no meio, não só no meio espírita, que é esse problema da mediunidade. Todo mundo é médium, só se fala em médium, todo mundo acha que a mediunidade é uma faculdade inerente apenas aos espíritas, quando tudo isso não passa de falácias, são misticismos criados, e a mediunidade é uma faculdade como outra qualquer, que precisa ser estudada e precisa ser compreendida. Grande parte daqueles que nos procuram, que são pessoas muitas vezes que trazem transtornos de ordem psíquica, são tidas em algumas casas espíritas como médios, como obsediados, enfim. E tudo isso, ao invés de ajudar, só faz prejudicar mais ainda a pessoa, porque coloca na mente dela algo que ela não tem a menor ideia e não sabe como lidar. Vocês sabem que a mente, ela é de uma natureza muito complexa. Cérebro e mente são duas coisas dissociadas, mas que trabalham em conjunto. É como o próprio Machado de Assis já dizia a seu tempo, que o cérebro é o gabinete da mente. Então a mente, quando encarnado, ela só pode processar todas as suas atividades através do cérebro. Consequentemente, existem os fatos, como nós vamos verificar, que são os fatores e os fatos paranormais. Então, desde que o mundo é mundo, que nós temos conhecimento desta faculdade. Hoje ela é mais estudada, tanto pelo espiritismo como pela parapsicologia. Há um conflito de ideias, porque a parapsicologia não admite a mediunidade. Mas isso também será um assunto que nós vamos tratar mais adiante. Mas para a gente falar sobre a mediunidade e a paranormalidade, não podemos esquecer que o espiritismo ele é mantido, ele é estruturado em três bases fundamentais, que é a filosofia, a ciência e a religião. A filosofia, ela se encarrega das perguntas. Então, ela é a grande responsável por esse sem número de perguntas que todos nós temos dentro de nós, e, consequentemente, pouco sabemos ou pouco entendemos sobre elas. Já o aspecto científico, ele é de uma natureza mais dominante. Por quê? Porque a ciência trabalha com a confirmação daquilo que ela defende. Toda experiência científica, para que ela possa ser publicada, divulgada e tida como realidade, ela precisa passar por um grande processo de comprovação, tanto em laboratório ou em qualquer outro lugar aonde ela se processa. Isso é muito importante. Um trata das perguntas, o outro lida muito mais com as respostas, mas para que tanto a filosofia como a ciência ela tenha o seu verdadeiro papel, é necessário que haja o processo moral, a dignidade, o amor ao próximo, o sentido de todo esse processo de crescimento que está exatamente escrito nessa grande realidade que é a obra de Deus, a obra divina. E aí nós temos como guia e modelo a seguir Jesus, e o Jesus que nós conhecemos, ou pouco conhecemos, ele está lá no Evangelho. Então nós temos também que verificar o aspecto religioso. Mas Allan Kardec disse uma coisa muito interessante, por ser um homem de pesquisa, um professor, um mestre, um estudioso, que quando a ciência avançasse,
e seguisse à frente do Espiritismo, nós a seguíssemos, deixássemos o Espiritismo. Veja que lucidez a dele e, acima de tudo, a sua capacidade e humildade. Porque geralmente as religiões são crenças limitadoras. Elas processam todo o seu ensino em uma teologia, que é uma crença no Deus através de um livro sagrado que não pode ser mudado, não pode ser contestado. Consequentemente, você é obrigado a segui-la a vida toda da maneira como ela é. E isso faz com que a gente perca muito a capacidade inventiva e essa capacidade de buscar um novo. Então, se você assistir uma pregação religiosa, seja ela de que ordem for, ela é a mesma durante a vida toda. São aqueles mesmos rituais, os mesmos dogmas, as mesmas palavras, e isso é uma coisa boa, claro que é, mas ela tira de nós a capacidade de criar um novo. E o próprio Jesus nos falava que cada vez mais nós procurássemos matar o homem velho para nascer o homem novo. O que seria esse homem velho? São as ideias velhas. Quantos de nós ainda vive uma vida totalmente vinculada ou fixada à ideia do passado, quando a gente sabe que todo o projeto da vida se dá no instante em que nós estamos vivendo, que é o agora. O passado não pode ser modificado, serve como referência tanto positiva como negativa. E o futuro é o que nós estamos criando hoje. Se você quiser saber o que é ou o que vai ser o seu futuro, só olhe para você agora. Busque os seus sonhos, procure realizá-los à medida do possível, trabalhar por ele, e com certeza você terá uma grande chance de alcançar tudo o que você deseja. Por quê? Porque você vai perceber que nós somos o que pensamos. O pensamento nutre a vida de todos nós. Se pensamos bem, vivemos bem. Se somos pessoas equilibradas, vivemos em equilíbrio. Mas quem de nós tem o poder de se manter constantemente dentro de uma realidade dessas? É difícil, porque a vida nos convida sempre às alterações, às transformações. O próprio convívio em si já é algo muito difícil, principalmente no lugar onde a gente tem a experiência mais complicada da nossa vida, que é na célula familiar. E lá a gente vai encontrando os altos e baixos, e sabendo todos que tem tudo isso uma finalidade. E qual é a finalidade? É descobrirmos esse ser que nós somos e crescermos dentro de nós. Não adianta você querer, como eu sempre digo, mudar as pessoas com quem você convive ou não, mudar o mundo, mudar o pensamento. Nada disso é papel nosso. As mudanças vão acontecendo em nossas vidas na medida que nós vamos mudando dentro de nós. O meu mundo sou eu. Por isso que eu sempre digo, se você não gosta de você, é melhor você mudar de ideia, porque você começou, vive e vai terminar unicamente e só com você. E aí há uma necessidade muito grande de você buscar na doutrina espírita esse grande projeto do autoconhecimento pela transformação. Então é fundamental na vida de todos nós termos essa consciência. Então, para que a gente fale sobre mediunidade, sobre paranormalidade, é preciso que a gente pelo menos dê uma notazinha pequena sobre o que é o magnetismo. Desde o início da civilização, lá na antiga Grécia, já se verificava que alguns metais, e um deles chamado de magnetita, tinha o poder de atrair um outro metal, através de uma força que até hoje o homem não conhece, e essa força passou a ser chamada de magnetismo. Essa atração e essa repulsão entre os metais, ou entre, no caso, a magnetita, se dá por uma força eletrostática. Isso sim, eles sabem. Mas de onde vem essa força, também ninguém sabe. E logo, depois, muito tempo, um grande estudioso, Franz Anton Mesmer, foi por ele seguido tantos outros, dentre estes Allan Kardec, em sua tese de doutorado, ele defendeu a existência de uma força que ele chamava força magnética, que se manifestava através de um fluido
universalmente distribuído que se insinuava na substância dos nervos e dava ao corpo humano propriedades análogas à do ímã. Este fluido sob controle poderia ser usado com finalidades terapêuticas, que é exatamente o tratamento que nós fazemos aqui na segunda-feira, que é o tratamento da autocura pelo magnetismo. Ora, se os metais eles tinham esse poder de atrair, por que nós também não poderíamos ter? E aí ele vai estudar exatamente o magnetismo animal, essa força que todos nós possuímos, que tanto pode ser de atração, como ela pode ser uma força de repulsão. Tanto nos sentimos atraídos pelo outro, como muitas vezes nos sentimos na necessidade de nos afastar do outro. E, consequentemente, isso está dentro de uma natureza nossa, que é a força mental. Tudo que nós somos, a partir desse instante, devemos ter o direito e o dever de colocar na nossa mente, através da nossa força de pensamento. Os pensamentos, eles se atraem pela similitude que eles possuem. O nosso corpo, ele é nutrido por uma força mental. Essa força é ela que vai gestar e gerar todos os processos do nosso metabolismo orgânico, todos os nossos centros de força, todos os nossos centros endócrinos, principalmente o sistema nervoso central, através dos plexos nervosos, são comandados pela força mental. E esse magnetismo atua dentro do nosso corpo, estruturando todas essas realidades. O que é que a gente pode entender, e o que foi que Mesmer entendeu? Que se ele pudesse harmonizar a mente através de um tratamento de autocura, ele poderia harmonizar também o corpo. Veja que coisa interessante, porque todas as vezes que nós nos sentimos organicamente doentes, é porque o nosso corpo energético ou espiritual previamente já está doente. Ele apenas serve como um anteparo daquilo que nós estamos trazendo para nós como doença. Por isso que eles falam tanto nas doenças psicossomáticas. São as doenças que estão muito mais no corpo mental do que propriamente no corpo físico. Se a célula, como entidade viva, ela recebe da nossa mente, que é quem comanda tudo, ordens para processar o seu desenvolvimento, o seu trabalho reprodutivo, se essa mensagem for de forma equilibrada, ela vai receber da mesma maneira e vai processar de maneira equilibrada, e você vai ter sempre células saudáveis. Por quê? Porque elas vão trabalhar dentro de um clima de perfeita harmonia. Mas se você é uma pessoa estressada, uma pessoa mentalmente desequilibrada, todo esse influxo mental através do magnetismo, ele vai se manifestar também na nossa célula, através de uma parte ou de uma usina chamada de mitocôndrias, que vai processar as proteínas e vão produzir substâncias ou processos desarmônicos, e essas células elas vão se desarmonizar. Isso acontece até na convivência humana. Num ambiente onde existem pessoas desequilibradas, é muito comum que elas provoquem desequilíbrios naquelas pessoas menos atentas. É aquela pessoa que se deixa levar pelo meio ou através do meio. Por exemplo, se você está vivendo um momento de muita angústia, de muita tristeza, consequentemente, você está nutrindo dentro de você esse sentimento. Você está retroalimentando a sua própria tristeza. Isso acontece muito no processo depressivo. Eu estou depressivo porque estou triste. Eu estou triste porque estou depressivo. Eu estou sofrendo porque estou depressivo, por estar depressivo eu estou sofrendo. Então eu estou nutrindo uma realidade com a outra dentro de um sistema cíclico que eu não saio. E é preciso que você tenha força interior para quebrar esse sistema, não é fácil, e consequentemente você passar a produzir uma força através desse processo que não vai nutrir mais aquele sistema
de continuismo, de continuidade de pensamento. E para tanto é necessário que exista dentro de cada um de nós um determinismo e uma força interior. Por isso que eu digo, ninguém cura ninguém. Os remédios, os medicamentos são paliativos. Remédio não cura, ele remedia. Remediar é minimizar, é diminuir, é transitoriamente ou durante determinado momento lhe dá uma sensação de bem-estar. Mas passado o efeito desse medicamento, porque ele é de natureza exterior, ele não é um processo natural. O nosso corpo produz naturalmente tudo o que é necessário para o seu equilíbrio. Tudo que nós temos dentro de nós não é outra coisa do que um sem números de reações químicas que são processadas e orientadas por uma força mental. Se essa mente ela desequilibra, essas reações elas também vão se desequilibrar. E o resultado vai ser sempre um sistema em desequilíbrio, provocando um estado de doença. Aí ele vai para o médico faz todos os exames, mapeando o seu corpo, não só os exames de imagem, como também os exames laboratoriais, e não encontra o motivo daquilo que ele está sentindo. Por quê? Porque essa doença, esse mal ainda não foi somatizado. Ele está ainda dentro desse campo de atração. Esse campo que cada vez mais precisa ter um domínio, precisa ter, consequentemente, uma força interior. E foi exatamente isso que Mesmer viu e, consequentemente, Allan Kardec, posteriormente, formulou uma grande quantidade de perguntas aos espíritos, no livro dos espíritos, baseado no magnetismo. Então ninguém pode jamais deixar de fugir dessa trindade, que não é a trindade outra, mas a trindade da doutrina espírita entendida por nós, que tudo é criado por Deus, que é uma inteligência e uma causa. Não podemos jamais fugir dessa realidade. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, força primária, criador de toda a realidade do mundo em que vivemos. E aí o que acontece? A individualidade dessa consciência, ou o momento do pensamento dessa inteligência, somos nós. Ou seja, nós somos uma porção desse todo que é Deus. Se Deus é uma inteligência suprema, nós somos uma inteligência relativa. Mas se formos criados por Deus, todos nós temos a essência de Deus. E aí por isso que ele disse, todas as vezes que o homem quiser saber se ele está com Deus ou sem Deus, não precisa ele buscar nada fora dele, só precisa ele fugir das leis divinas. Todas as vezes que nós fugirmos ou nos afastarmos dessas leis, porque Deus não vive comandando a todo instante, a todo momento, a vida de nenhum de nós. Seria um Deus até parcial, se você pedisse a Ele algo e Ele lhe favorecesse. Teria que favorecer a todos. Se Ele é um Deus de todos, que atende a todos, se Ele tem um amor e o mesmo amor por todos, Ele não pode ter e não pode fazer diferenciação. Então o que foi que Ele fez? Ele colocou dentro de nós as suas leis e pediu que todos nós a seguíssemos. Seguir a lei de Deus é estar com Deus. Todas as vezes que você se afasta dela, você está se afastando de Deus. E qual é a lei de Deus? Que lei é essa? É a lei dos homens? É uma lei que pune, como as leis geralmente o fazem? Não, a lei de Deus é a lei do amor. Por isso que Jesus diz, só o amor cobre todos os erros, todos os nossos pecados, se é que a gente pode falar em pecado. Todas as vezes que você estiver amando, nutrindo o amor, vivendo o amor, você está em sintonia com Deus, independente de quem você seja e aonde você esteja. E finalmente nós temos a matéria, essa matéria que o objeto principal de toda a nossa realidade. Nós não podemos evoluir sem a matéria, principalmente essa matéria que é mais importante na vida de todos nós, que é o nosso corpo físico. Então qual é a diferença minha, sua, de um espírito no mundo espiritual? Mais matéria e menos matéria. Esse espírito que está ao meu lado
ele é um espírito que não está preso ou retido dentro de um corpo físico que o limita. Ele é um espírito mais livre. Sendo mais livre, ele tem uma facilidade muito maior de se deslocar. Sua mente não estando agregada ao cérebro, ele tem uma capacidade muito maior de ver, de perceber, de interagir. Mas enquanto eu sou um espírito igual a ele, mas a minha condição é muito mais limitada. Eu estou preso a um corpo físico, vivendo um momento ou uma transição, que logo eu vou me libertar, devolver este corpo como matéria à natureza, que foi ela que me emprestou, e ir embora, seguir a minha jornada. E se for necessário, como vai ser voltar, vou voltar, assumir um novo corpo, e assim eu vou aos poucos amealhando aqui e acolá as minhas necessidades, buscando a minha evolução através das minhas virtudes e através dos meus defeitos. As virtudes que me fazem crescer e os meus defeitos que me fazem corrigir aquilo que eu fiz e que não devia ter feito, sem sentimento de culpa, sem pecado e sem condenação, porque, como eu disse a vocês, tudo isso está envolto num grande projeto chamado o amor de Deus. Então, por que a gente se aflige tanto? Por que a gente muitas vezes se vê relegado à própria sorte, se revolta, se acha o escolhido? Por que comigo? Por quê? Porque tudo que nós fazemos na nossa vida gera uma consequência. As consequências deverão ser entendidas e trabalhadas por cada um de nós. É o que a gente chama de lei de causa e efeito. Se Deus é uma causa, tudo passa a ser um efeito a partir dessa causa. Se eu faço algo de bom, a consequência será algo bom. Jamais poderá ser, mas eu dei tudo de mim e não estou recebendo. Porque você tem que entender que o que você está pretendendo é mais por uma força de egoísmo e de orgulho do que por uma força de necessidade. Porque o bem que eu tenho, eu terei para sempre. Se eu amo, eu vou amar sempre, porque o amor não tem limite. E por que eu preciso ser amado? Porque eu não me amo. Eu só vou buscar fora de mim aquilo que falta dentro de mim. Se todos os dias eu vou na sua casa pedir algo para me alimentar ou ajudar na minha alimentação, é porque falta na minha casa. Se eu vivo no mundo a procurar pessoas que me façam felizes, é porque eu não tenho condições de ser feliz no território que mais é propício à minha felicidade, que é no meu próprio território. Porque eu não posso saber o que as pessoas acham de mim. Por mais que eu ame meu filho, meu pai, minha mãe, minha esposa, meus amigos, mas eu nunca vou saber como estou na vida deles. Porque a gente não sabe como está na vida do outro. Por quê? Porque como somos, de certa forma, algo de fora, esse algo só vai conviver conosco, ou vai interagir conosco, enquanto existir o interesse. Então o magnetismo cai muito dentro dessa realidade. A força dos afins e aqueles que não são afins. Por que é que eu, em determinado momento, me encontro com uma pessoa sem que ela expresse qualquer coisa que venha a interagir comigo, eu me sinto mal? Que força é essa? É exatamente isso. É uma força sinérgica, ou uma sinergia, que alguns chamam de empatia, porque a empatia não é um sentimento. Sentimento é simpatia, a empatia é uma energia. Ela não fala, ela não diz, ela simplesmente acontece. Eu disse a vocês no início que o magnetismo é uma força que a gente não conhece. O homem, nenhum cientista ainda descobriu algo sobre o magnetismo. Que ele existe, existe. E é exatamente isso que eu quero mostrar a vocês, se der tempo, é que existem coisas que são normais, existem coisas que são anormais e existem coisas que são paranormais. Então, nós temos formando esta realidade, Deus, o ser espiritual, a individualidade e a matéria. Todos estão envolvidos dentro de um processo que é chamado de crescimento interior. Então, nós precisamos entender isso. Mas o que é que o homem faz com a matéria? Ele usa, abusa e ainda quer se apropriar da matéria. Vejam que a matéria é para o desenvolvimento. Vocês já observaram que à medida que nós vamos crescendo,
o nosso corpo começa a decrescer. O corpo vai perdendo a sua vitalidade, ele vai perdendo o seu potencial, que a gente chama de energia vital. Energia vital é a energia da vida. E, consequentemente, isso vai formando dentro do processo de transformação dele algo fabuloso. Por quê? Porque quando a gente decresce materialmente, a gente cresce espiritualmente. Tem uma passagem muito bonita de Francisco de Assis, quando ele ia cauterizar os seus olhos, porque ele teve câncer nos olhos. E naquela época não existia cirurgia. Tinha que queimar os olhos dele para que o câncer não se desenvolvesse mais. E é quando ele faz uma oração ao irmão fogo, pedindo que não doesse tanto, que ele não sofresse tanto. Mas ao final ele dizia: mas não tem problema, porque a partir desse instante eu fecho os meus olhos para o mundo, mas abro o meu coração para Deus. Olha a consciência dele. Ou seja, vai doer, eu vou sofrer, eu estou sofrendo, mas eu estou me libertando. Porque o processo do sofrimento, que para nós é tão mal entendido, nada mais é do que um processo de mudança por escolha nossa, que poderia ser outra. Mas infelizmente, por imaturidade, nós escolhemos esse meio, mas ele não tem o sentido de nos fazer sofrer. Não colocaria na terra um ser como Deus nos colocou, que viesse aqui para sofrer. Seria um pai muito injusto e impiedoso. Agora, ele nos deu uma coisa que todos nós devemos entender, que é o maior presente que alguém pode dar a alguém, principalmente quando se é poderoso. É tão difícil dar aos que não são, que é o livre-arbítrio, o direito de escolher o que você quer. E isso tem sido o problema de toda a humanidade. Escolhemos mal e, consequentemente, estamos pagando pela escolha que fizemos. Só isso. Parece tão simples, mas não é. Todas as vezes que você estiver sofrendo, você diga: eu estou em experiência, porque cometi algum erro e agora é a hora de consertar. Isso é melhor do que se revoltar. É agradecer a Deus por Ele estar me dando a oportunidade de eu mesmo resolver o meu problema. Porque quando as pessoas resolvem o problema da gente, elas resolvem do jeito dela e nos fazem um devedor dela. Se eu tenho que dever a alguém, eu quero dever a mim mesmo, porque comigo eu me acerto de todo jeito, com os outros é mais difícil. Então, o que é finalmente sintonia? Está dentro do nosso estudo. É a ressonância psíquica, mental, entre dois seres que nutrem pensamentos da mesma natureza. Então, todas as vezes que você estiver pensando bem, você com certeza está atraindo pessoas que estão pensando da mesma maneira. Isso é maravilhoso. Isso está dentro desse estudo nosso de uma maneira muito objetiva. Então, saia dos lugares, dos ambientes que não trazem para você harmonia e tranquilidade. Por isso que eu disse na semana passada, a minha prece é baseada na música de Gilberto Gil. Para falar com Deus é preciso estar a sós, apagar a luz e calar a voz. Esse é o momento melhor que nós vivemos, e é esse o momento que nos nutre da energia e da força que nós precisamos para nos manter vivos e, consequentemente, enfrentarmos de maneira tranquila a vida que todos nós temos que enfrentar. Esse mundo ele é cheio de aclives e declives, curvas tortuosas, mas tudo isso faz parte desse caminho que nós devemos seguir. Agora, como eu sempre digo, Deus é a direção, mas o sentido é de cada um de nós. Você é quem vai dar o sentido da vida. Então, alimentando as mesmas ideias, dois ou mais espíritos, encarnados ou desencarnados. Aí já começa a gente entender um pouquinho. Veja, eu posso interagir com você da mesma maneira que eu posso interagir com um espírito, da mesma maneira que dois espíritos podem interagir, porque ele fala de uma interação mental. Eu disse a vocês que a mente não é o cérebro.
Então vocês vão ver, dentro do animismo, um fato paranormal, que é a comunicação que muitos fazem através da telepatia. Isso hoje é um estudo muito ligado ao aspecto científico. Quantas vezes nós estamos em determinados momentos e sentimos que alguém está nos dando uma mensagem, passando uma coisa, e que nós chamamos isso de intuição, mas não deixa de ser uma comunicação. Isso pode ser em estado de sono, pode ser em estado de alerta, né? Pode ser em qualquer momento da nossa vida, vinculando-se magneticamente uns aos outros. Veja, magneticamente. Dessa forma, identificam-se quanto à faixa vibratória em que transita. Foi tudo o que nós dissemos agora. Tudo é sintonia. É maravilhoso quando a gente encontra um meio onde existe essa facilidade de interagirmos com os outros. Muitas vezes é na nossa própria casa, no nosso próprio lar, o lugar onde se exercita isso com maior necessidade ou com maior lucidez. Sempre é assim. Então ele chega em casa depois de um dia de trabalho difícil, com uma série de problemas de natureza pessoal, profissional, relacional, e ele quer ter o seu momento de relax, de desprendimento, ver sua esposa, ver seus filhos. Mas ao chegar em casa encontra uma esposa também cheia de problemas, que dona de casa sabe como é, sempre tem problemas. E aí, ao invés de um nutrir o outro com algo que possa equilibrá-los e harmonizar, cada um vai destilar o seu veneno e o clima se torna muito difícil, contaminando todo o lar e todos que fazem parte do lar. Vão se deitar, nutrindo-se por essa força tão perigosa e destrutiva. O que é que acontece? Entra num ciclo de insatisfação, de indiferença, de tristeza, de reclamação, de cobrança, e para sair é muito difícil. É preciso que alguém tome a decisão para quebrar esse sistema. É só não nutri-lo. Eu sempre digo, a sintonia, ela só ocorre, como ele diz aqui, se houver mente com mente. E aí você está na sua casa, vivendo um momento desse de desequilíbrio, de insatisfação, de conflito, mas ele diz que se dá encarnado com encarnado, encarnado com desencarnado. Então um ser espiritual que pode estar ali, ele pode. E o que é que ele vai fazer? Vai enveredar por esses campos. Se ele não entrar pela porta da sua casa mental, ele entra pela janela. E ele começa a nutrir você e aquele outro de uma insatisfação, e aquilo se potencializa mais ainda. É quando entra os processos obsessivos, ou seja, quando há a intervenção, quando há a interação de uma outra mente. Lógico que isso não é fato que ocorra de maneira cotidiana ou de forma cotidiana, mas pode acontecer? Pode. Como é que a sintonia ocorre? O que nós acabamos de dizer, quando o espírito age, pensa ou sente. Olha, age, pensa ou sente. Emite ondas de vibrações magnéticas que se propagam no espaço através do fluido cósmico universal. Então vejam que quando ele fala disso aí, ele não se refere à distância. Nós estamos fazendo um estudo sobre a física quântica e nós vamos verificar que não existe distância para que duas entidades, duas mentes, duas consciências estejam relacionadas. Tudo está correlacionado. O que faz você interagir com outra mente é o que ele está falando aqui agora. A maneira como você sente, como você sente, como você pensa, de acordo com aquela outra mente. Então, se você é uma pessoa que está nutrindo um pensamento positivo, a pessoa que está nutrindo um pensamento negativo, ela não vai interagir, porque ela não encontra ressonância e nem sintonia com você. Por isso que as pessoas dizem assim: alguém fez um trabalho para mim. Eu tenho uma pessoa na família que fez um catimbó. Isso pode acontecer, se você conviver com isso, pode ser que aconteça. É bem natural que aconteça. Mas se você não tem nada a ver com isso, não tem
com que se preocupar, porque eu não posso desejar o mal a alguém e esse mal acontecer. Eu falei agora há pouco que nós somos uma individualidade, nós temos um condomínio próprio. A casa mental é o lugar mais inviolável que existe. É quando a gente comenta, um homem leva um cavalo para beber água, a humanidade não obriga se ele não quiser. Isso é a força mental. Então, se eu não estou aceitando, consequentemente isso não vai acontecer. Mas se eu vivo envolvido com isso, sou uma pessoa que tenho muito pensamento voltado para isso, isso me impressiona, me impressionando, atrai. Atraindo, eu passo a coexistir, e aquilo que eu disse, né? Eu passo a me nutrir disso e, consequentemente, eu vou ser vítima de algo que não foi o que ele criou propriamente, mas que eu aceitei, porque a gente não deve aceitar essas coisas. Eu digo sempre, gente, uma coisa boa, a gente atende, manda botar uma cadeira, senta, deixa dentro da casa da gente. Coisa ruim, a gente atende na porta e manda embora. Não tem que ficar nutrindo coisas negativas. Acontece isso muito com a fofoca. A pessoa está vivendo um momento difícil, muitas vezes até na relação. Porque todos nós temos conflitos em termos de relação, tanto pessoal, conjugal, familiar. E aí as pessoas vão buscar nos outros um aconselhamento, muitas vezes uma opinião, e essas pessoas, ao invés de ajudarem, elas vão cada vez mais ver no outro aquilo que elas também estão sentindo. Isso passa a formar um campo de insatisfação e, consequentemente, começa aquilo gerar toda uma energia que se potencializa de forma negativa na vida de qualquer um. Por isso a vida tem que ser muito pessoal. A gente tem que ter muito equilíbrio e consciência daquilo que a gente é. Quando alguém vier falar sobre alguém, a primeira coisa que a gente tem que perguntar, o que a gente pode fazer para ajudar? Se você não tiver como ajudar, não entre. Uma coisa que os espíritos mais pedem é que não seja curioso. Não leve nada para o lado pessoal, quando isso pode tirar de você ou passar para o outro algo que não seja construtivo. A gente só pode entrar na vida dos outros para construir, nunca para destruir. Porque se eu estou destruindo a sua vida, eu estou assumindo um complexo de culpa amanhã, que será de forma também destrutiva dentro de mim. Porque nós só damos o que temos, né? Aí ele diz aqui, sendo as ações, os pensamentos ou os sentimentos de natureza idêntica, vibram na mesma faixa, interligando esses espíritos que se influenciam reciprocamente. Veja que isso é muito importante, gente. Por isso que as pessoas muitas vezes perguntam: um parente meu, quando um parente meu morre, um filho, uma esposa, um esposo, um pai, uma mãe, para onde é que ele vai? O senhor sabe do que sei. Ele vai exatamente para o lugar onde cabe a sua mente. Um lugar onde ele vai continuar nutrindo o mesmo aspecto, as mesmas coisas que ele nutria aqui. Deus não tiraria um aluno de uma escola de 2º grau e colocaria ele numa universidade, porque ele não teria como compreender, nem faria o contrário. Se a vida é uma continuação, porque se eu parar o meu projeto de vida, a minha experiência agora, eu vou ter que um dia voltar e recomeçar a partir do agora. Eu não posso retroagir, nem posso avançar. Eu tenho que partir sempre de onde eu fiquei. Então ele vai para o mundo espiritual e lá ele vai receber uma ajuda sem número de coisas, ele vai receber como ajuda, mas isso vai depender dele. Ele é um aluno e continua sendo um aluno nessa escola divina que provoca em nós o processo evolutivo. Para quando ele voltar, ele vir, como eu disse, dar sequência à sua história, fazendo valer as coisas positivas e reparando as coisas negativas. Isso a gente tem que entender, e eu sei que muitas vezes não é fácil. E concluindo essa parte, a mente é implacável. O que você pensa, você cria. Olha que coisa interessante. A força criadora da mente. O que você sente, você atrai, e o que você acredita torna-se realidade. Tenha cuidado no que você pensa, no que você sente, naquilo que você acredita, porque isso está dentro de você, tanto pode ser um grande aliado, como pode ser um grande inimigo, dependendo de como você pensa, como você sente, como você cria.
As forças da natureza são praticamente essas aqui que nós estamos vendo. Nós temos a força nuclear, que é a nossa força nuclear fraca, a nossa forte, que aqui nós temos uma estrutura de uma molécula. Que força é essa que faz com que esses átomos permaneçam interligados? Nós não sabemos. Mas para que a matéria exista, até mesmo para que o nosso corpo exista, você veja que isso aqui é uma molécula de água. O nosso corpo tem mais de 80% de água. A água é um transporte que nós utilizamos para levar todos os nossos nutrientes, favorecendo e estabelecendo harmonia em todo o nosso corpo. Basta se ele tirar um átomozinho da água, ela deixa de existir, deixando de existir, deixa de existir a vida. Veja como Deus tem poder sobre tudo isso. Que força grandiosa é essa? Nós temos essa outra força, que é a força mental que gera, que gesta e que conduz o nosso corpo, que é a maior de todas as forças. Tudo está no poder da mente. Nós temos a força do corpo físico, a força que interliga todo o nosso sistema orgânico. A mente, ela emite todo o seu potencial de pensamento, mas essas estruturas, elas se interligam, elas se mantêm em harmonia, porque existem forças interiores que estão dentro de nós, a partir da própria força atômica, porque o nosso corpo ele é formado por órgãos, por organismos. Os organismos são formados pelos órgãos, os órgãos são formados pelas células, as células são formadas por moléculas, as moléculas são formadas pelos átomos, os átomos são formados pelas partículas elementares, as partículas elementares vai encontrar o fóton, que é a partícula quântica, que já é um mundo que a gente precisa depois vasculhar e entender que é um mundo do imponderável, um mundo onde tudo é mais possibilidade do que realidade, e nós estamos dentro desse projeto. E não é fácil a gente entender tudo isso. Nós temos a força gravitacional, essa força fantástica que mantém todo esse universo, como se fosse uma grande orquestra movida ou mantida por um maestro fantástico que mantém tudo em ordem, tudo em harmonia. Para que você tenha ideia, se a Terra retardar em 1/1000 de segundo um dos seus movimentos, ou de rotação ou de translação, é o suficiente para que todo o processo se desmantele e a vida deixe de existir aqui. Veja que tudo isso precisa ser visto. E, como eu falei, tudo faz parte da nossa existência. Tudo isso somos nós. Tudo isso está dentro de nós e nós estamos vivendo tudo isso. Esse universo está dentro de mim, essa consciência sou eu, esse corpo é o meu, e eu tenho que entender que é preciso que haja, acima de tudo, uma força de vontade, como ele falou anteriormente, para que a gente possa se servir e se nutrir de tudo isso. Como nós sabemos, nós temos o corpo espiritual, o espírito, que é quem ordena e que comanda tudo. Nós somos um espírito, um princípio inteligente individualizado, que tem a força para comandar tudo. Tanto a medicina, a psiquiatria chama de mente, os físicos chamam de consciência, e nós chamamos de espírito, ou princípio inteligente espiritualizado. O primeiro corpo que a gente forma é o corpo mental. Esse corpo é o corpo da ideia. Depois nós formamos o perispírito, que é um corpo de energia, que ele já tem uma forma, que é essa forma que nós temos. Esse corpo perispiritual, o perispírito, ele vai formar o nosso corpo físico. Por isso que nós temos o corpo físico que foi idealizado pela nossa mente. Esse corpo que nós temos não foi Deus que criou, é muito importante isso. Deus criou tudo, mas a criação do nosso corpo é de natureza nossa. Por isso que nós somos tão diferentes. Nascemos com corpos ou em corpos, porque se fosse tudo uma criação única de Deus, a forma de Deus, o modelo de Deus, seria a Terra uma fábrica como essas de automóvel que produzia tudo em série, nasceríamos todos iguais. Mas por que é que uma criança nasce com síndrome de Down e seu irmãozinho, muitas vezes até gêmeo, nasce perfeito? Por quê? Porque esse corpo vem de um processo mental. Se na experiência anterior ele utilizou esse corpo de forma indevida e não corrigiu os fatores, é bem provável que ele venha trazendo esse novo ou esse modelo, não para ele sofrer, mas para corrigir
de uma maneira que nós chamamos de expiação. A expiação é quando a gente assume de forma direta o mal que a gente fez. A prova não, a prova pode ser uma escolha, mas a expiação ela é obrigatória. É a última consequência para se corrigir um erro, é a expiação. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente se refere à vida. Ter sempre esse poder de se integrar a esse processo de forma inteligente e consciente, para não estar reclamando do que não deve. Porque se existe uma coisa que não cabe na consciência de nenhum de nós, é a revolta. Talvez seja um dos raros momentos que Deus não se faça tão presente na vida da gente, seja o momento da revolta. É quando a gente fecha a porta e não permite que ninguém venha nos atender. Porque quando a gente está sofrendo, se a gente não consegue deliberar, se a gente não consegue resolver ou curar aquele processo, temos que procurar ajuda. Para isso convivemos. Mas muitas vezes o orgulho e o egoísmo não permite a pessoa se mostrar a outra no seu momento de fraqueza, porque nós somos competitivos, estamos sempre nos medindo pelo outro. Porque quando a pessoa tem pena da outra, isso não é bom. Porque quando eu tenho pena de você é porque eu me acho melhor do que você. A gente não tem que ter pena, a gente tem que ter misericórdia, córdia de coração. Eu tenho que estar vendo em mim o que você está sofrendo e passar a compartilhar com você esse momento. E quem faz isso com maestria? As mães. Quantas mães dizem, eu queria tanto que essa dor fosse em mim, não é? E elas não dizem isso por dizer, elas dizem de coração mesmo. Então, assim vale. Então, isso é muito, muito, muito importante. Então, nós temos o espírito, nós temos o corpo mental, o perispírito e o corpo físico. Isso aqui eu já mostrei a vocês. Agora vem a parte mais importante para desse nosso estudo, que é o transe. Veja o que é que ele diz. O que é o transe? É um estado alterado da consciência ou um estado anômalo da consciência que em diferentes graus de intensidade se dissocia global ou parcialmente dos centros psicossomáticos, mantendo ou não a sensibilidade e a lucidez em condições de baixa tensão psíquica. Vamos traduzir isso. Parece uma coisa muito complicada e não é. Ele quer dizer o seguinte: não pode haver nenhum fenômeno paranormal, seja mediúnico, anímico ou medianímico, se não existir o transe. O que é o transe? O transe é, como ele diz, é uma condição de baixa frequência psíquica. Veja bem, a nossa mente, ela funciona de maneira cíclica. Quando nós estamos muito tenso, consequentemente, esse movimento ele se intensifica e você passa a viver um momento que eles chamam de estresse mental. Para que a pessoa tenha qualquer predisposição para fenômeno como esse, é preciso que ele se afaste do cérebro, que a mente se desloque, parcialmente ou totalmente, para que ele possa sentir as sensações do fator paranormal. Então, por que é que muita gente diz assim, eu queria tanto ter essa predisposição para ser um médium, eu queria tanto. Muitas vezes a pessoa não tem a menor ideia do que ela está dizendo, não é querer. Então veja que todas as vezes que você está vivendo um momento de tensão, um momento de preocupação, estresse, ansiedade, se você observar, esse é um dos momentos onde a mente está de forma mais intensa ligada ao seu cérebro. Consequentemente, é preciso que você modifique isso. E para modificar, você tem que buscar o estado de transe. O transe pode ser por hipnose indutiva. Vocês veem na televisão aquelas pessoas que hipnotizam, ou seja, ela neutraliza algumas áreas do cérebro de natureza consciente e passa a dominar, como é o caso aqui, uma experiência feita numa universidade, quando
um hipnotizador, ele, com um grupo de alunos, ele colocou um texto num slide e pediu para que eles lessem, e em 3 segundos ele apagou aquele texto. E perguntou a todos se alguém tinha lido. Puxa vida, 3 segundos é muito pouco tempo para que o cérebro resista através da visão, algo que precisaria de maior tempo. E aí ele colocou um outro grupo em estado hipnótico e eles leram totalmente aquele texto. Ou seja, por quê? Porque eles fizeram a leitura de uma forma inconsciente. O estado hipnótico, ele registra todas as nossas informações de forma muito mais fidedigna do que o estado consciente. Por quê? Porque a nossa área consciente ela é muito dispersa, porque nós utilizamos simultaneamente praticamente todos os nossos sentidos naturais, através do córtex frontal. Então, para que essas áreas sejam anuladas, para que o fator perceptivo que nós utilizamos no nosso dia a dia, a audição, o olfato, o paladar e o tato, a gente tem que desligar essas áreas que acessam essas informações e começar a nos afastar um pouco. É como ele diz, abrir a mente, se deslocar. Eu disse a vocês no começo que o cérebro é o gabinete da mente, é quando a mente começa a acessar fora do cérebro. E ao mesmo tempo ligado, mas não tão preso a ele, não tão dominado a ele. Então, nós temos o transe sonambúlico. Agora, o que é importante é que as pessoas muitas vezes acham que o transe tem que ser total. Não. E que a pessoa no estado de transe, ela perdeu totalmente o seu senso natural. Também não. Uma pessoa em transe, ela pode conversar, ela pode fazer perguntas, ela pode dar resposta, ela pode fazer qualquer coisa, e estando em estado de transe, porque como nós vamos ver mais adiante, se der, são vários os níveis de transe. Então, você veja, por exemplo, no Congresso de Medicina, recentemente, uma criança com pouco mais de 8 anos de idade falou por mais de 1 hora sobre osteoporose para um congresso médico. Onde é que essa criança com 8 anos de idade ela foi buscar todo esse conhecimento, se ela não tinha nenhum estudo, nada que ela entendesse de medicina, muito menos de um assunto tão complexo como é a osteoporose. Isso ela foi buscar numa memória do passado, talvez em experiências outras, não nessa existência, mas numa existência anterior. Ela deve ter tido essa função de médico, tem aquilo ali guardado no seu inconsciente. Quando ela entra no estado de transe, ou seja, um estado onde ela começa a baixar a tensão psíquica, esse inconsciente ele irrompe e passa a atuar, e aí ele vai conversar, responder tudo. Passado aquele momento de transe, ele não se lembra mais de nada. É uma viagem que você faz dentro de você. Então, uma pessoa que não entende o que seja o transe, que não entenda o que seja um fato paranormal e, acima de tudo, anímico, vai pensar que essa criança, ela está sendo, que pode acontecer, vivendo ou está passando por um processo mediúnico. Isso não é verdade. Aquilo é da natureza dela mesmo, é anímico. Ela está buscando dentro dela algo que existe dentro dela. E, consequentemente, isso acontece demais. Pode acontecer um fato, ele pode ter porque o fato anímico, ele é comandado por uma consciência, e essa consciência é você. O fato mediúnico é quando você recebe ou segue o comando de uma outra mente. É quando um espírito se utiliza de você para passar uma mensagem. Aí é mediunidade. Quando tudo é de natureza própria sua, isso é um processo anímico. Então, a hipnoterapia mesmo, para efeito analgésico, tem se usado muito. Tem pessoas que não são intolerantes à anestesia. Isso acontece muito nos consultórios dentários. E ele vai lá, hipnotiza ele entra no estado de transe e ele faz o tratamento dentário, até mesmo uma cirurgia, como se ele tivesse sido anestesiado. Por quê? Porque o estado de transe neutraliza, né, a área do cérebro que é responsável pela dor. O centro de analgesia central, ele Por quê? Porque ele deixa de nutrir aquele centro, porque em momento temporário, em situação temporária, ele se afasta daquela função. E, consequentemente, isso acontece.
O transe deve ser bem delineado pelo espírito para que não haja diagnósticos equivocados das realidades psicológicas e intercâmbios espirituais mal compreendidos. Isso é a parte mais importante. Veja o que ele diz aqui. O transe deve ser bem delineado pelo espírita para que não haja diagnóstico equivocado. A maioria das pessoas que procuram o centro espírita, eles estão envolvidos muito mais com um problema psíquico do que um processo processivo, do que um processo de um envolvimento de uma entidade espiritual, do que uma obsessão. Então aí o que acontece? Ele vai dizer que ela está obsediada, que tem uma entidade, como eles chamam de irmãozinho, que por Nossa Senhora eu não falo nem na minha frente, que eu não gosto nem de falar desse tal de irmãozinho, que isso é coisa que o espírito nunca devia falar, não existe esse irmãozinho. Um espírito não é um irmãozinho, aliás, todos nós somos irmãos, mas não desse jeito, dessa natureza, mas ele está ali vivendo um transtorno psíquico. Vocês sabem que uma pessoa em estado de esquizofrenia, ou numa crise de esquizofrenia profunda, ela vê gente, ela fala, ela envereda por um caminho totalmente, e isso não é um processo obsessivo. Mas se o espírita, a pessoa que está atendendo, ela não tiver uma ideia, um estudo sobre o transe, ela vai colocar mais coisa na cabeça daquela pessoa e principalmente do familiar que o acompanha, e ela, além de estar carregando um transtorno psíquico, ele está carregando, passa a carregar agora um processo obsessivo que não existe. Todo transtorno, todo problema, primeiro tem que se procurar um médico. Não vá numa casa espírita que lhe tire do direito de você procurar. A medicina existe porque ela é importante. O tratamento espiritual não é alternativo, ele é complementar. Ele pode até interagir de forma mais intensa, de forma mais objetiva do que o tratamento médico, pode, mas um não dispensa o outro. Então é importante isso. Uma coisa é bem clara: o espírita que não sabe conceituar e nem identificar um transe, também não tem como entender animismo e nem entender mediunidade. Lamartine Palhano foi um dos maiores estudiosos do transe, e ele nos dá isso como um presente para que a gente possa estudar. Então é preciso as pessoas entenderem, porque tudo na casa espírita é obsessão, tudo é mediunidade. Casa espírita não é um lugar de manifestação de espírito. Médium pode ser qualquer um. Qualquer pessoa pode manifestar a mediunidade. Ele pode ter a mediunidade, porque a mediunidade realmente ela é uma faculdade orgânica inerente a qualquer ser humano. Agora, ter mediunidade e ser médium é bem diferente. Médium é o que sente. Porque uma pessoa que toca violão não é propriamente um músico. Uma pessoa que sente a mediunidade, ela não é um médium. O médium tem que ter domínio, tem que ter a educação, tem que ter o conhecimento, para que ele possa saber lidar com essa faculdade que é tão complexa. Porque mediunidade envolve mente, envolve cérebro, envolve perispírito, e não é fácil a gente lidar com isso. Por isso que é muito importante tirar da casa espírita esses pensamentos, essas teorias que são fabricadas pelo continuismo, muitas vezes pelo dogmatismo. É preciso estudar para que você possa entender o que verdadeiramente você está dizendo e como você está dizendo. A gente tem que ter muita atenção nesse aspecto. Você está lidando com uma pessoa, muitas vezes, que está vivendo o seu estágio mais difícil. É o que eu chamo, a queda mais profunda é aquela em que a pessoa se vê na contingência de procurar uma casa espírita. Geralmente são pessoas que já esgotaram todas as possibilidades. Se ela não tiver um atendimento que seja direcionado para o amor ao próximo, para que você tenha cuidado e não colocar na mente e na cabeça da pessoa coisas que com certeza vão complicar mais ainda. A gente tem que passar para as pessoas a motivação e fazer aquilo que a gente sempre tem feito, buscar em você aquilo que você tem, que é o seu processo de cura, porque a mente que cria uma doença, essa mesma mente cria a cura. Nós vivemos numa dicotomia, numa dualidade constante, tudo é escolha. Então, para que eu seja uma pessoa saudável, é preciso que eu tenha equilíbrio e força mental, para que eu possa manifestar através das minhas ações coisas e fatores positivos. Isso é muito importante para todos nós. O resto fica por conta de cada um. A alimentação é importante,
as atividades físicas, tudo isso forma um conjunto de fatores que traz para cada um de nós aquilo que a gente mais precisa. Tenham muito cuidado com essas propagandas que estão colocando na internet, dizendo que esse fruto, essa coisa, isso é tudo conversa. O que a gente precisa é de limite. O corpo humano precisa de limite, como tudo na vida precisa de limite. O que maltrata o homem muitas vezes não é o que ele come, é o excesso daquilo que ele come. Muitas vezes até o amor em excesso, ele nos faz mal. Tudo que a gente faz, fugindo do nosso limite, do nosso território de comando, passa a ser do comando dos outros ou do outro e, consequentemente, nós nos perdemos. Então, precisa a gente ter muito cuidado. Então, ter uma alimentação saudável, mas, sobretudo, uma alimentação controlada em termos de quantidade. Por isso que eu digo, as pessoas muitas vezes vão procurar as alternativas. Aí vai fazer uma cirurgia bariátrica para reduzir o estômago. Era melhor que ela fizesse uma cirurgia mental para conduzir o pensamento. Melhorando o pensamento, ela melhora os seus hábitos. Melhorando os seus hábitos, o corpo agradece. E se eu quero perder peso, não é cortando que eu vou perder. O peso que eu contraí foi uma energia que eu absorvi e não liberei. Se eu como 20, eu tenho que liberar 20. Isso é uma química, isso em química é a coisa mais natural. Todo reagente vai gerar um produto. O produto, quando se desdobra, volta a formar os reagentes. Então, se eu consumir uma quantidade X de caloria, só é liberar. Como é que eu posso liberar minhas calorias? Deitado numa cama, num sofá, numa mesa de bar bebendo, comendo coisas que só vão... Então, consequentemente, tudo está na forma como eu penso, da maneira como eu conduzo minha vida. Se você quiser ser uma pessoa feliz, saudável, use a prerrogativa do Mestre Jesus, orai e vigiai, para não caíres em tentação. Então, uma boa noite para todos e um abraço. Obrigado.